Graça e paz, Igreja do Deus vivo. Que bom que você veio até a casa do Senhor nesta noite, no dia do Senhor. Tivemos uma manhã prazerosa em EBD, em estudo bíblico, bem concorrido nesta manhã aqui entre nós. Após tivemos uma confraternização entre irmãos, promovido entre os irmãos, não é uma programação da igreja, apenas o espaço é cedido. Já é a segunda vez, está dando certo e acredito que teremos outras oportunidades, porque foi muito bom e com certeza aquilo que é bom pode ser feito novamente. Não é isso, Fábio? Pode ou não pode? Então, vamos aguardar a próxima edição. Tá joia? Que bênção. Irmãos, nosso tema para esta noite é a santificação, um caminho necessário de suma importância para a salvação. Pensamos na palavra de Deus, dois versículos que vai ilustrar tudo aquilo que pensamos à luz das Escrituras nesse tema tão importante, tão significativo para a nossa vida terrena e que vai refletir na nossa eternidade, aonde vamos passar a nossa eternidade. Não sei se você tem pensado nisso durante esses dias, não sei nem o que você tem pensado, eu sei que Deus sabe, isso acalma meu coração e eu já me sinto satisfeito por saber que alguém sabe o que você tem feito da sua vida, a sua rotina de vida. E eu queria logo falar algo com você para que você saísse daqui hoje matutando isso. Como diz numa gíria popular, eu queria entrar de sola em você. Essa gíria contextualizada é mais ou menos assim, vou dar uma voadora em você hoje, é mais ou menos isso. Através do tempo vai aplicando e atualizando as gírias, né? E a minha nesta noite, antes de ler o texto e antes de falar, é uma pergunta. Pergunta simples, mas que vai fazer você pensar. Você está pronto para encontrar com o Senhor Jesus? Você está pronto? Você está certo de que você, ao fechar os olhos para este mundo, os seus olhos serão abertos na eternidade ao lado de Cristo? Você já pensou nisso esses dias? O segundo questionamento é, os últimos acontecimentos na humanidade, o que tem trazido ao seu coração? O que tem produzido ao seu coração? Você que conhece as Escrituras, você que tem intimidade com Deus, o que o firmamento tem falado contigo nesses dias? Será que é algo normal, tranquilo? Ou será que as coisas estão concorrendo rapidamente para que a palavra de Deus se cumpra? E o grande dia do Senhor, não o domingo corriqueiro que nós costumamos falar que é o dia do Senhor, mas o grande dia do Senhor aconteça entre nós. O que você tem refletido a respeito dos últimos acontecimentos? Principalmente também no nosso Brasil, tão pertinho de nós, como a natureza está sangrando ou queimando, como que o clima está assim, fora do normal. Há 4 meses atrás, o norte e o sul do nosso país passou por uma enchente sem precedente. E agora, nesse exato momento, estamos vivendo uma seca sem precedente, 4 meses depois. Aquilo que as comportas dos céus liberaram para a terra, em especial aqui para o nosso Brasil, em 4 meses já estão secando os rios. Um dos maiores afluentes do rio Amazonas, o rio Madeira, ali em Porto Velho, Rondônia, praticamente está seco. E há 4 meses estava transbordando na maior cheia que acontece. O ar está difícil, a respiração na região norte e tantos outros lugares. Pelas queimadas, algumas intencionais, outras não. Mas tem algo estranho acontecendo na humanidade. Terremotos, enchentes, seca, calor e calor. Previsão do oceano subir pelo menos 1,5 metros a 2 metros de altura nesses
próximos anos. O homem já está prevendo as calamidades do futuro. Guerras, rumores de guerras, e a última, a cereja do bolo, um secretário de Estado da área de segurança da Rússia, antiga União Soviética, declarou que o mundo está brincando com a Rússia. E da noite para o dia, eles apertaram um botão lá e espalhar bombas nucleares para toda a Europa, inclusive para os Estados Unidos. Quem sabe sobra alguma para nós também? É daqui para lá. Ele falou isso com todas as letras. Aquela guerra entre Rússia e Ucrânia está caminhando, caso Deus não intervenha, para a terceira grande guerra mundial, que será muito curta, muito rápida, para muitos em todas as nações. De outro lado, se você não pensa que as tragédias e o mundo político está se convergindo para os cumprimentos das Escrituras, eu fico pensando como que nós estamos vivendo sempre bem pertinho da morte. É um avião que cai, é um carro que bate, é uma mãe com a criança no colo, na faixa, com o sinal aberto para ela, é atropelada abruptamente, estupidamente. A morte acontece. A morte acontece. E eu volto à primeira pergunta de impacto. Você está preparado? O que você tem feito da sua vida até este momento te dá o direito do passaporte para adentrar as moradas celestiais? Se você crê no céu, né? Se você crê na vida eterna com Cristo. O que nós temos feito da nossa vida? E essas preocupações pertinentes ao meu coração veio provocar esse tema desta noite. Santificação, o caminho necessário para a salvação. Porque, como a palavra de Deus nos orienta, em algum momento nós precisamos parar com oba-oba e pensar de fato na nossa vida em relação ao que temos feito com a nossa fé, com a nossa caminhada em direção aos céus. E o tema desta noite, irmãos, é esse: a santificação, o caminho necessário para a salvação, não outro. E eu quero trazer à nossa memória dois textos, um no Novo Testamento, que está aí, em Hebreus 12, 14, mas também eu quero lembrar, lá no Antigo Testamento, Josué 3, 5, que falam a mesma coisa, traz para nós o mesmo ensino. E tomara Deus que esta noite o Senhor possa prover aos nossos corações tudo que é necessário para vivermos com certeza da salvação em Cristo Jesus. O primeiro texto que nós queremos considerar é o de Hebreus 12, 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, completa a igreja, sem a qual ninguém. Então a condição aí principal, e como diz lá no direito, sine qua non, para atingir o objetivo da salvação, você precisa caminhar pelos caminhos de santificação e ver essa vida separada para Deus. O escritor de Hebreus, dentro de um contexto que fala sobre Cristo, os exemplos de Cristo que temos que praticar, ele exalta neste momento que é necessária a santificação para nós chegarmos até a presença do Senhor. Outro texto muito significativo e conhecido está lá em Josué 3,5, dentro de um contexto que antecedia a conquista, a entrada em Canaã, antes ali do Jordão. Josué levanta diante do povo e diz: santificai-vos, porque amanhã, completa a igreja, o Senhor fará o quê? No meio de vós. Então, para que você experimente as maravilhas do Senhor, algo precede a isso: é a santificação. Ou seja, é um ensaio para termos certeza que vamos encontrar com Cristo. É um ensaio para conquistarmos as maravilhas que tanto esperamos e cremos, a vida eterna com Deus. O primeiro texto de Hebreus 12, percebemos
que desenvolve o tema da fé, desenvolve o tema da perseverança, e esse texto se concentra na ideia de que podemos correr ou ter uma corrida de fé, mas uma fé perseverante, uma fé que não desiste, uma fé que avança rumo a Cristo, num desejo pleno de viver a semelhança dos exemplos de Cristo aqui na terra, que foi tentado em muitas coisas e não pecou, não errou, não praticou nenhuma transgressão diante da lei e da vontade do Pai. Esse capítulo de Hebreus usa a metáfora de uma competição atlética para encorajar nós, crentes, servos do Senhor Jesus, primeiro, a suportar as dificuldades que porventura possa impedir a nossa caminhada a Cristo, que possa impedir a nossa vontade, o desejo de viver uma vida em santidade. É um texto que nos encoraja, os crentes, os servos do Senhor Jesus também, a viver uma disciplina e viver desafios na nossa jornada espiritual, na nossa caminhada até a volta do Senhor Jesus, ou até o momento que vamos fechar os nossos olhos e ver o Senhor Jesus ao acordar na ressurreição. Precisamos ter uma vida disciplinada. E aqui o contexto diz que a disciplina é olhar para as Escrituras e praticar o que as Escrituras nos ensinam diariamente. Não é no dia de amanhã, mas é no dia de hoje, no dia de agora. Então esse capítulo de Hebreus, ele começa encorajando os crentes, primeiro, a fixar os seus olhos em Jesus, que é o pioneiro, o primogênito, que consumou e se organizou a viver um exemplo de fé no seu Pai, em Deus Pai. Por isso que ele veio e suportou a cruz, ele suportou a vergonha, dando exemplo de perseverança, de fidelidade, de fé e de santidade, de disciplina ao que o Pai, Deus Pai, desejava dele. Então, o autor de Hebreus, que não conhecemos, exorta nós, crentes, leitores, a considerar a perseverança de Jesus para evitar o cansaço e o fracasso e o desânimo e assim dar espaço ao pecado e às transgressões e perder a santidade e a santificação. Jesus foi santo e perfeito. Não há uma sombra de erro, de pecado, não há uma vírgula de desobediência à palavra de Deus. Ele foi extremamente fiel e zeloso. Quando nós também olhamos o exemplo de Josué diante do povo de Deus, primeiro eu considero que Deus sempre teve o seu povo em todo o tempo. Sempre escolheu o seu povo. E hoje nós somos este povo do Senhor, através da ação plena do Espírito Santo, que nos convenceu de todo o pecado, provocou em nós um arrependimento para a salvação, e hoje nós somos considerados um povo separado para glorificar o nome do Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade em todo o tempo, enquanto nós caminharmos na face da terra. Então Deus tem um povo, mas para este povo é dado um legado: santificai-vos. Santificai-vos. Porque sem a santificação, segundo Hebreus, ninguém verá Deus. E santificai-vos, segundo Josué, para o povo, para que possamos experimentar ainda nesta vida e na vida que há por vir, as maravilhas que Deus tem preparado para nós. Então, a santificação, dentro de um conceito teológico de aplicação para nós, é um processo que começa primeiro na conversão e só termina, irmãos, na glorificação. É um processo que começa na conversão. No primeiro momento que você foi provocado pelo Espírito Santo de Deus, ali é lançada uma semente que vem germinando ao longo da sua existência. E o fruto que esta semente produz é o fruto do Espírito. E sendo fruto do Espírito, provoca em você atitudes, pensamento e gestos conforme a vontade de Deus. E isso te leva a um processo de santificação, onde você experimenta as maravilhas de Deus como povo de Deus e experimenta a fé crendo que você verá o Filho de Deus em tempo oportuno, porque a santificação é um processo que só termina na glorificação. No verso que lemos de Josué 3,5, nós vamos considerar algumas verdades que podem nos abençoar nesse processo
da busca pela santidade, pela santificação. Primeiro, o povo de Israel estava no limiar da conquista da terra prometida. Era uma promessa de Deus que eles habitariam a terra. Porém, havia ali algo que precisava ser buscado, irmãos, para que o povo pudesse conquistar. Uma coisa é você ter conhecimento das promessas de Deus. As promessas de Deus não mudam. Mas também você precisa entender o que você tem que fazer para alcançar as promessas de Deus. Então, antes de conquistar a terra, antes de atravessar o Jordão, antes de entrar na terra prometida, o povo precisava se preparar para tomar posse dela. E a condição primeira era buscar a santidade. Da mesma forma, nós que estamos caminhando hoje, esperando tomar posse da vida eterna com Deus na eternidade. Santificai-vos, santificai-vos, para que amanhã possamos conquistar e adentrar na terra prometida. E o que Deus quer nos ensinar dessas condições de santificação no dia de hoje? Primeiro, destacamos, à luz dos textos e versos que nós lemos, algumas verdades importantes. Primeiro, eu considero que é necessário buscar a santidade, porque é uma ordem clara de Deus. É uma ordem clara de Deus. E se essa busca não for pertinente, constante, um desejo puro do nosso coração, nós caímos na total desobediência da palavra de Deus. Logo, não conseguimos viver num processo de santificação para ver a Deus. Então, é uma ordem divina, era para que os sacerdotes, primeiro, para as levitas, para os homens, mulheres e crianças, como serve para nós hoje, para pastores, presbíteros, diáconos, mulheres e crianças. Todos nós, como povo de Deus, precisamos vivenciar esse processo da santificação. Com isso, aprendemos que todo o povo de Deus deve buscar a santidade. E eu considero que a santidade, ela não tem idade, é para todos nós, que num certo momento da nossa vida e da nossa existência, fomos achados pela graça e pela misericórdia de Deus. Portanto, a santificação é uma ordem clara de Deus que todos nós, como povo de Deus, devemos obedecer. E acredite, sem questionar. Sem questionar. Porque se não buscarmos a santificação e vivermos no processo da santificação, não vamos ver Deus. Se não vivermos o que Deus deixou para nós nos mandamentos e na palavra de Deus, vivendo conforme a vontade de Deus, não vamos experimentar as maravilhas que Deus tem preparado por nós. Por isso, santificação é o preço que Deus exige para todos nós, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aperfeiçoamento espiritual, para que sejamos perfeitos à semelhança de Cristo no grande dia do Senhor. Porque se não atingimos esse grau de perfeição, de santificação, de crescimento espiritual, de amadurecimento nas condutas e na prática dos mandamentos do Senhor, não conseguimos ser achados por Deus como pessoas santas e separadas para o louvor e a glória de Deus. Porque ninguém cresce e ninguém chega perto de Deus sem a santificação. Não engane o seu coração. Não tente enganar a si mesmo. Reflita sobre a sua vida, como você tem conduzido a sua existência. Porque enganar a Deus é impossível. Ninguém consegue se esconder de Deus, porque Deus conhece todas as coisas, e o que Ele requer do seu povo é que este povo persiga e deseja e pratique sempre a santificação, porque sem a santificação não existe aproximação de Deus e nem existe comunhão com Deus. Somos estranhos diante dos olhos de Deus, porque Deus não se associa a impuros, a iníquos, as pessoas que vivem na prática do pecado, voltando constantemente ao vômito, voltando constantemente à lama, se lambuzar na lama, não dando atenção a um processo de santificação que precisa ser presente, diário e constante na nossa vida e na nossa existência. E repito, sem santificação, o nosso relacionamento com Deus fica bloqueado. Fica bloqueado. Você não tem acesso ao Pai.
se não viver uma vida santa, diferenciada, conforme a palavra de Deus. Portanto, nunca esqueça, o mesmo Deus que trabalhou por nós na redenção, é o mesmo Deus que trabalha em nós no processo da santificação. É a visão de Deus para conosco. É o desejo de Deus para conosco. É a vontade de Deus para com o seu povo. Sede santo, porque eu sou santo. Por isso que Hebreus diz lá, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Por isso que Josué prepara o seu povo para adentrar a terra prometida diante do Jordão. Santificai-vos hoje, para que amanhã possamos experimentar e conquistar as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. Então, a santificação é um processo preventivo, que nos leva e nos dá o legado e o direito de conquistar as bênçãos do Senhor em nossa vida. Também eu considero que a santificação é a condição para experimentar, como Josué diz, as maravilhas de Deus. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué está dizendo ao seu povo, todo o povo precisa se preparar para experimentar e receber as maravilhas de Deus, assim como nós. Com essas palavras, Josué acreditava que no outro dia, no dia seguinte, após o Jordão, receberia a vitória, a bênção do Senhor sobre todo o seu povo. Você está pensando em vitória amanhã? Você tem um desejo grande no seu coração? Você está esperando algo de Deus? Você quer experimentar as maravilhas do Senhor? Comece hoje o processo de santificação na sua vida, para que amanhã você experimente o que Deus tem preparado para você. Josué, com essas palavras, Josué acreditava que o povo de Deus, no dia seguinte, devidamente preparado pelo processo de santificação, receberia a vitória do Senhor. Por isso, ele buscou a santificação, ministrou sobre o seu povo a santificação antes do dia seguinte. Então, se você tem um plano de se tornar mais santo na sua aposentadoria, quando chegar na terceira idade, ou quem sabe conquistar aquele emprego, ou depois que realizar os seus sonhos, cuidado, que se você pensa assim, talvez não dê tempo para que você se santifique e experimente o melhor de Deus na sua vida, porque o tempo de santificar e ser santo diante de Deus e dos homens é agora, é neste momento. Por isso que Josué chama o povo e fala, santificai-vos hoje, neste momento, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Sem a santificação, irmãos, acredite, não acontece milagres no meio do povo. Se você precisa de um milagre, comece a viver um processo de santificação hoje. Tudo fica difícil quando nós estamos distante de Deus, porque esse é o processo do pecado, não é assim? É o pecado que nos afasta de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. Deus está sempre no mesmo lugar, sempre na prática de sua devocional para conosco, na sua liturgia para com o povo de Deus. E eu trago a memória da igreja, da congregação, do povo de Deus aqui presente. Lá no início, no Éden, a rotina de Deus era se apresentar aos nossos pais, Adão e Eva, regularmente, no pairar da tarde. Mesmo quando eles estavam na obediência, quando eles caem na desobediência e no pecado, Deus não muda o seu comportamento. Ele se apresenta diante do povo. Ele está ali no meio do povo. Mas o que acontece com nossos pais? Quando percebe o seu estado pecaminoso, a primeira reação é fugir da presença de Deus, é se esconder de Deus, é se afastar de Deus. É como se o pecado falasse no nosso coração, corre porque Deus está chegando, se esconda porque você é uma vergonha diante de Deus. E sem percepção, as nossas atitudes são essas quando erramos e quando não buscamos a santificação. Tentamos fugir de Deus e isso tudo dificulta a nossa caminhada, porque distante de Deus nós não conseguimos receber e conquistar as maravilhas de Deus. O contrário disso,
também é verdadeiro. Quanto mais perto estamos do Senhor, mais possibilidade teremos de experimentar o seu agir, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor para conosco. Quanto mais próximo de Deus, somos impulsionados a experimentar as maravilhas de Deus, e nasce em nós uma expectativa, um prazer, uma esperança ininterrupta de um dia estar diante de Deus e vê-lo como Ele é para todo sempre, e dizer a Ele: valeu a pena seguir o seu conselho, valeu a pena buscar diariamente a santificação. Homens e mulheres santificados, acredite, igreja, são canais por onde o fluir e o poder de Deus e o sobrenatural de Deus acontece em nosso meio. Há quanto tempo você não experimenta o sobrenatural de Deus na sua vida? Há quanto tempo parece que nós estamos vivendo um abismo dentro de outro abismo? Ao invés de crescermos, estamos vivendo em conflitos diariamente. Reflita sobre a sua vida. Reflita a respeito do seu comportamento, das suas atitudes. Reflita sobre o seu gesto para com o próximo e para com Deus. E quem sabe você refletindo sobre isso, você percebendo em alguma coisa que você tem transgredido, arrependa-se e volte à presença do Senhor para que você possa experimentar o sobrenatural de Deus com poder e graça sobre a sua vida e na vida daqueles que vocês desejam ver a misericórdia de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, percebemos que a vitória de Israel, do povo de Deus, sobre os seus inimigos, não seria resultado dos seus esforços naturais, dos próprios seres humanos, mas foi resultado pleno, perfeito e poderoso da intervenção divina, quando o povo procurava se aproximar de Deus em santificação. Se aproxime de Deus, santifique a sua vida, e você vai experimentar coisas tremendas da parte do Senhor, porque as maravilhas divinas deveriam ser e devem ser precedidas pela santificação do povo de Deus. Não é o contrário. Não há essa barganha com os céus. Não há essa barganha com o Senhor Jesus. Senhor, me dá primeiro as tuas maravilhas. Permita que o teu servo conquiste tudo aquilo que desejo, que tenhamos vitória em tudo aquilo que planejamos. Mande hoje para mim as tuas bênçãos, porque amanhã eu irei me santificar. Amanhã eu me apresentarei diante do Senhor santo, puro e perfeito, mas contudo, Senhor, que hoje caia sobre nós, sobre mim, sobre cada um de nós, as tuas bênçãos, porque amanhã eu estarei disposto à santificação. Não é assim, querido. É o contrário. Não há acordo com Cristo, com Deus, nessa caminhada nossa. O que a palavra de Deus nos revela através de Hebreus, através de Josué e todos os escritos sagrados, é que nós precisamos nos santificar hoje, para que amanhã possamos colher as maravilhas do Senhor sobre a nossa vida, para que amanhã possamos, sim, na volta do Senhor, no grande dia do Senhor, adentrar a Canaã celestial para todos sempre com Ele, porque vivemos de forma anterior à volta de Cristo, em santificação constante e plena, observando as suas leis que foram ordenadas para nós. As maravilhas divinas deveriam ser precedidas pela santificação do seu povo. Por isso que Josué fala: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. O Jordão não será suficiente para impedir a caminhada vitoriosa do povo de Deus. É a santidade, irmãos, que abre o caminho para se viver e experimentar as maravilhas de Deus. A santificação da nossa vida precede, e volto a repetir, os milagres que vamos viver até a volta de Cristo. Quando o povo de Deus se santifica ou se santificar, Deus opera as maravilhas de vida sobre nós. Deus opera as maravilhas de vida sobre nós, mas precisamos viver o processo da santificação. Quantas coisas nós queremos de Deus? Como igreja, queremos uma igreja grande, bem edificada, com muitos departamentos. Queremos uma igreja que atenda toda a sociedade, comunidade. Uma igreja que tem uma voz perfeita, pura e santa e poderosa sobre as pessoas. Uma igreja que opera sinais e prodígios.
uma igreja que seja referência de Cristo nesta localidade. Queremos tanto esta bênção de Deus sobre nós, que Deus nos permita experimentar esse prazer de ter uma igreja gloriosa no tempo presente, irmãos. Eu creio que essa igreja é possível, mas eu creio que ela é possível se nós hoje nos santificarmos. Porque se nós não passarmos pelo processo da santificação, todo o planejamento estratégico da igreja, toda a vontade da igreja, todos os sentimentos da igreja não consegue vencer as águas do Jordão. Porque primeiro é necessário a santificação, para que as águas do Jordão sejam cessadas e paradas. E aí temos a visão maravilhosa da Canaã de Deus. E durante a posse da Canaã, vitórias e vitórias sobre os inimigos e sobre aqueles que tentam impedir a caminhada do povo de Deus. Por que será que não atingimos ainda tanto os nossos desejos? Por que será que as nossas orações parecem apenas repetições sem resposta de Deus? Quem sabe hoje, voltando à palavra do Senhor, possamos viver e desejar muito a santificação. E quem sabe amanhã vamos experimentar as maravilhas que Deus tem preparado para este povo de Deus, que hoje se apresenta na casa dele. Pela santificação nós veremos e saberemos que nunca viu e viverá o que nunca viveu. Alguém disse isso no passado. Pela santificação você verá o que nunca viu e viverá o que nunca viveu. Pela santificação você verá o que nunca viu e viverá o que nunca viveu. E eu caminho, irmãos, para encerrar esta palavra sobre santificação, que é o caminho necessário para a salvação, para experimentarmos as maravilhas de Deus. A santificação é uma exigência, como já falamos, gerada no coração de Deus, não para o amanhã, mas para hoje. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se Deus vai fazer maravilhas amanhã, e se a condição indispensável para essas maravilhas é a santificação do povo, então devemos, irmãos, nos render a esta vontade de Deus e viver hoje a santificação. Não podemos, não há prazo, não há tempo para adiarmos esta ordenança que vem do coração de Deus. Você tem pressa? Eu tenho. Eu tenho muita pressa. Eu tenho pressa de ver o agir de Deus em nosso meio. Eu tenho pressa de ver entes queridos se dobrando, se rendendo diante de Deus. Eu tenho pressa de ver essa comunidade onde a igreja está inserida, recebendo um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Eu tenho pressa de ver pessoas que hoje estão cambaleando para a morte, em direção ao pecado, e a porta do inferno aberta, escancarada. Eu tenho pressa de ver essas pessoas redimidas, restauradas pelo poder do Espírito Santo, e sendo assim santificadas e depois cooperadoras junto a nós da propagação do reino de Deus nessa localidade, em todos os lugares. Eu tenho pressa de ver a ação de Deus e a presença de Deus na minha vida e na vida desta igreja. Mas eu também entendo que isso só será possível se nós vivemos e obedecermos o que Deus fala. Santificai-vos hoje. Não podemos adiar essa ordenança divina. A santificação é para hoje. E acredite, não apenas para a eternidade. É um conceito errôneo, irmãos. É um conceito errôneo, muito errado. E muitas vezes nós já pensamos que seremos santo, perfeito, no corpo incorruptível, lá com Jesus, lá na eternidade. Perfeito. Se você pensa assim. Assim que a Bíblia diz. Mas também precisamos atentar que para termos essa perfeição e essa santificação eterna nos céus, é necessário começar o processo de santificação hoje, nesta vida. A santificação não acontece quando fechamos nossos olhos e morremos.
A santificação acontece quando nossos olhos estão abertos, quando nós podemos respirar e quando nós podemos decidir o que fazemos ou o que não fazemos da nossa vida presente em relação à nossa eternidade. Eu creio que eu serei santo e perfeito à semelhança de Cristo, mas também eu sei que para chegar lá eu preciso viver a santificação agora, neste momento. Porque senão, irmão, na ressurreição meu corpo não terá nada de semelhante a Cristo. Será um corpo eterno, sim, mas manchado pelo pecado e sentenciado à condenação eterna, ao inferno, que está preparado para todos aqueles que não atentaram para viver uma vida santa, perfeita e agradável diante de Deus aqui, enquanto os nossos olhos estão abertos. Mas aqui começa o processo da santificação. Aqui é o tempo de colocarmos tudo sobre o altar e voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração. Aqui é o tempo de sacrificarmos o velho homem, a nossa carnalidade, o nosso eu, a nossa vaidade. É a hora de dizer que morremos para este mundo e para o pecado. É a hora de dizer que desejamos ardentemente, ainda nesta vida, ressuscitarmos a imagem e semelhança de Cristo, deixando para trás o nosso velho homem e as coisas que conspiravam contra a nossa santificação. O melhor momento para começar a fazer uma limpeza geral em nosso coração, acredite, e eu volto aqui a colocar para os irmãos, é hoje. Hoje que você precisa olhar para dentro de si. E quem sabe clamar ao Senhor a semelhança de Davi: sonda o meu coração, Senhor, sonda o meu coração, penetra no meu coração, no mais profundo, e se lá, Deus, o Senhor perceber algo que eu tenho praticado, ou que eu ainda vou praticar, mas que não te agrada e prejudica a minha caminhada de santificação, tira do meu coração, porque eu não quero tomar conhecimento, eu não quero perceber, eu não quero praticar. Porque nós precisamos clamar ao Senhor para que o amanhã seja o amanhã de experimentarmos as maravilhas de Deus e não enfrentarmos o fel e o amargo das consequências dos nossos pecados. A santificação é o que falta para que milagres, volto a repetir, aconteça em nossa vida. E eu termino, querido, essa palavra dizendo assim: como filhos amados do Pai, devemos buscar, devemos viver uma vida de santidade. Qualquer palavra contrária a essa, considera anátema. Vem de alguém que não te ama. Vem alguém que não te quer te ver depois do Jordão, conquistando o que Deus preparou para você. A ordem imperativa de Deus para os seus filhos, para o seu povo é: sejam santos. E comece a ser santo hoje, não amanhã. O propósito é que tenhamos o caráter de Deus, porque o próprio Deus diz: porque eu sou santo, assim também vós deve ser santo. E eu quero que você reflita mais uma vez, antes de encerrarmos, o que você tem feito para viver uma vida de santidade? O que você tem feito para viver a eternidade com Deus? O que você tem feito para experimentar as maravilhas do Senhor no dia de amanhã? E quais são os desafios para viver a santidade em sua vida que precisa ser vencida? Quais são os desafios? Eu sei que Deus sabe. Eu sei que Deus sabe. E tomara a Deus que o Espírito Santo agora trabalhe no seu coração e revele esses desafios que você precisa vencer, para que o amanhã você possa conhecer Deus como Ele é e experimentar de fato as maravilhas de Deus. Porque toda e qualquer maravilha que Deus possa providenciar para a sua vida neste mundo, irmãos, mesmo vindo de Deus, das mãos de Deus, por você ser aquele que busca a santificação, não se compara a maravilha maior que Deus tem preparado para nossas vidas na eternidade. Não se compara ao que Deus já preparou para os santos na eternidade. Por isso, que a nossa oração seja semelhante a essa, bem curta e rápida,
que o Espírito Santo nos ajude a viver uma vida de santidade. Então, decida hoje romper com tudo que impede você de viver uma vida santa diante de Deus. Que hoje seja um divisor de águas na sua vida. O romper com toda e qualquer iniquidade, com todo e qualquer pecado. E abraçar agora o desejo ardente no seu coração de buscar a santificação como Deus quer. E assim seja gerado no seu coração pelo Espírito Santo de Deus a certeza que você não somente verá o Senhor, mas viverá com o Senhor para todo sempre. E assim você receberá da parte dele a verdadeira e única e eterna maravilha que ele tem preparado para o teu povo através de Cristo Jesus, que morreu na cruz por mim e por você, a salvação e a morada celestial para todo sempre. Hoje é dia de santificar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa responder para si mesmo: eu vou buscar a santificação, custe o que custar, porque eu quero receber as maravilhas do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu povo que se apresenta à tua casa. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o teu Espírito vem nos admoestar de forma calma, serena e tranquila, a revelar diante de nós a tua vontade para com o teu povo. Talvez, meu Pai, desejamos tantas coisas, mas o principal não desejamos, não buscamos, que é a santificação. Por isso, Deus, desperta em nós esse sentimento. Que venha, Deus, cair sobre nós esta vontade, Deus, de viver uma vida conforme a tua vontade, na prática e na obediência da tua palavra, em santificação. E quem sabe, Deus, por graça e misericórdia, já no dia de amanhã, se o Senhor aprover acordarmos conforme a tua misericórdia, Deus, já recebermos o primeiro fruto da nossa santificação, vinda do Senhor. Então olha para o teu povo, tenha misericórdia do teu povo, olha com compaixão, perdoa os nossos pecados, nos ajude nesse processo da santificação. O Senhor que já nos ajudou na redenção, agora nos ajude a santificarmos, meu Pai, porque queremos vencer o Jordão e adentrar e conquistar a terra prometida. Então abençoa o teu povo, salva o teu povo e santifica o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém.